Boa noite. Boa noite. Temer minimiza suspeitas envolvendo ministros e diz que vai ver o que fazer se as acusações se consolidarem. O Ministério Público abre nova investigação sobre o empresário José Carlos Bunlai por empréstimos do BNDES nos governos Lula e Dilma. Combate à corrupção até no forró. Polícia Federal aponta sonegação de 500 milhões de reais em bandas famosas no Nordeste. Entidades de direitos humanos pedem punição de desembargador que propôs absolver PMs condenados pelo massacre do Carandiru. Depois de quase 10 anos, a Justiça absolve 14 réus da tragédia na obra da estação Pinheiros do metrô, que deixou 7 mortos. Prefeito eleito de São Paulo, João Dória, convida todos os ex-prefeitos para formar um grupo de discussão e propostas para a cidade. Organizações que defendem os direitos humanos protocolaram uma denúncia contra o desembargador Ivan Sartori, que anulou o julgamento dos PMs envolvidos no massacre do Carandiru. No documento, mais de 50 pessoas e entidades que atuam em defesa dos direitos humanos pedem que o Conselho Nacional de Justiça abra um processo contra o desembargador Ivan Sartori, do Tribunal Paulista, cuja conduta é considerada parcial. No fim do mês passado, o tribunal anulou o julgamento de 74 policiais militares envolvidos no caso conhecido como o Massacre do Carandiru. A promotoria que acusa os PMs está recorrendo da decisão. Os policiais foram condenados pelo júri popular em 2013 e 2014, a penas que variam entre 48 e 624 anos de prisão. De todos os agentes, só um está preso, mas por outros crimes. Em 1992, durante uma ação para conter uma rebelião no presídio, 111 presos foram assassinados. Ao julgar um recurso da defesa dos PMs, o desembargador Sartori, relator do processo, defendeu ainda que os réus sejam absolvidos, já que não foi possível saber qual agente disparou contra quais presos. Segundo ele, não houve massacre, e sim legítima defesa. Na realidade, nós vemos que as provas são contundentes de que houve execução. Tiros pelas costas, os detentos desarmados, vários em suas camas ainda. Quando a gente vê a justiça, como digo assim, entre aspas, se posicionando no caso do Carandiru, vem uma mensagem política muito forte para a polícia. Continue agindo dessa maneira, qualquer problema, a justiça está aqui como uma apólice de seguro para a ação policial e para a ação do Estado. As entidades alegam que, durante a carreira, Sartori sempre esteve muito próximo à Polícia Militar, por quem foi condecorado 5 vezes e, por isso, não teria sido isento ao julgar integrantes da corporação. A reclamação pede que ele seja afastado da função e que seja investigado também por um comentário que publicou na rede social poucos dias depois da decisão. Foi depois da repercussão negativa da anulação do julgamento. Na página dele no Facebook, Sartori insinuou que parte da imprensa e de organizações de direitos humanos seria financiada pelo crime organizado. É inaceitável que uma pessoa que já presidiu o Tribunal de Justiça, uma pessoa com alto conhecimento jurídico, ele tenha essa visão discriminatória, estigmatizante das entidades de direitos humanos. E ele perdeu completamente a imparcialidade para participar de qualquer tipo de julgamento. Procurado pelo Jornal da Gazeta, o desembargador Ivan Sartori afirmou por meio da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça que preferia se manifestar depois da reportagem ser levada ao ar. Se falar depois da reportagem, o desembargador Ivan Sartori pode tentar nos explicar os seus critérios para condenar ou inocentar os réus que têm a sorte ou azar de ser julgados por ele. Sartori tem uma visão muito peculiar dos fatos que julga. Tentou inocentar os PMs que assassinaram 111 detentos controlados e ajoelhados, segundo todos os laudos técnicos. Alegou que eles agiram em legítima defesa, como nós vimos, desafiando o mais simplório bom senso. Inocentou os assassinos, mas mandou prender um homem que roubou salame num supermercado, porque tinha fome. Sabe o que Sartori alegou? Que deixar o ladrão solto poria em risco a incolumidade pública.
Seria bom se a justiça deixasse de ser cega e corrigisse os abusos cometidos em seu nome. O governador de São Paulo afirma que a fuga em massa do Hospital Psiquiátrico de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, não tem relação com a guerra de facções em outros presídios do país. Ontem, a rebelião terminou com a fuga de 55 detentos e mais da metade do complexo penitenciário foi destruído. Até agora, 51 presos foram recapturados. Geraldo Alckmin classificou a rebelião como pontual e disse que não há ligação com a briga entre facções que agem dentro e fora dos presídios e que provocou rebeliões em Roraima e Rondônia. Não há certamente nenhuma relação com o presídio do Norte, Nordeste. É uma questão pontual, local, está sendo ainda investigado, mas tudo indica que presos tomaram conhecimento que 5 desses líderes seriam transferidos de lá e aí causou a rebelião. A rebelião começou ontem à tarde. Os detentos atearam fogo em 5 pavilhões do presídio e 55 conseguiram fugir. O motivo da rebelião teria sido a transferência de 5 presos que extorquiam dinheiro de familiares de outros detentos. Aqui nós não temos nenhum tipo de preocupação com o que está acontecendo fora do Estado. Nós não temos notícia de nenhum tipo de problema dentro dos nossos presídios. Essa foi a maior rebelião e com a maior fuga de presos da história do manicômio, inaugurado em 1933. Os presos que precisam de avaliação psiquiátrica vão ser transferidos para outras unidades da região. A Secretaria da Administração Penitenciária determinou a instauração de sindicância para apurar o ocorrido. Hoje foram ouvidas mais 2 testemunhas da CPI que investiga irregularidades no fornecimento da merenda em escolas do estado de São Paulo. Deputados afirmam que um ex-servidor da Secretaria Estadual de Educação foi pressionado por força política a fraudar um documento em favor da COAF, a Cooperativa Agrícola Familiar. Entre fevereiro de 2015 e setembro deste ano, Cleiton Gentili foi servidor do Departamento de Alimentação e Assistência a Alunos, o DAA, órgão vinculado à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Segundo ele, o DAA era responsável apenas pela escolha dos produtos das merendas distribuídas na rede estadual de ensino. O Departamento de Alimentação ele é responsável por toda a parte técnica, pela definição, por exemplo, do cardápio. Eu não tinha nenhum contato, por exemplo, com contratos. Essa não era a minha atribuição. No entanto, um documento sobre o reequilíbrio econômico da Cooperativa Agrícola Familiar, a COAF, sumiu de dentro da repartição do DAA. O papel trazia um pedido da cooperativa para aumentar em 22% o fornecimento de suco de laranja. Segundo as investigações, o material foi feito de acordo com orientações de ex-assessores do governo. A também ex-servidora da Secretaria de Educação, Dione Pavan, foi a última a ver o documento. Na semana passada, ela afirmou na CPI que não sabia nada sobre o desaparecimento. Infelizmente, não tenho ideia do que aconteceu com esse documento. Quem poderia interessar o sumiço dele? Não sei dizer, deputado. O segundo depoente do dia, Rodrigo Pimenta, também ex-servidor da Secretaria da Educação, foi tido pelos deputados como operador por fraudar documentos em benefício da COAF. Pimenta entrou como estagiário da secretaria em 2002 e saiu como diretor em 2015. Em depoimento, explicou que ele não poderia autorizar licitações, editais, chamados ou chamamentos públicos. Porém, o deputado Alencar Santana, do PT, apresentou uma prova contra a Pimenta. Deputado, sinceramente, se o senhor tem um documento com meu nome e eu assinei, eu não tenho dúvida de que eu tenho... mostrar? Por favor. Então, ele fazia parte da licitação, das coisas da licitação. Não, fez, está claro, ele assinou, ele abriu. O senhor abriu o processo de licitação. De 2013 é a minha assinatura, sim, e foi eu que fiz. Sinto muito, eu não me recordava desse ato, porque não é um procedimento do departamento. Quero deixar bem claro, de nenhuma organização, eu não conhecia esses senhores, eu não trabalhava com eles, eu trabalhava para o governo, e se eu cometi algum ato irregular, por favor, investiguem e apurem. Mas eu não fazia parte de nenhum esquema. Pimenta reconheceu que é filiado ao PSDB de São Paulo e assumiu que tinha cargo de confiança na gestão de Fernando Padula, ex-chefe de gabinete da Secretaria de Educação, que foi exonerado em janeiro. O senhor tinha sido cargo de confiança do Fernando Padula?
Sim, eu trabalhei na assistência técnica da chefia de gabinete. O senhor respondia diretamente ao Fernando Padula? Nesse período, sim. Ele indiscutivelmente foi uma peça importante nesse esquema de corrupção que houve nesse caso específico das vendas da COAF para a Secretaria de Educação. O mistério foi desvendado hoje. Quero até parabenizar o deputado Alencar Santana e a sua assessoria, porque se esclareceu totalmente aonde foi feito pelo departamento errado, foi feito pela pessoa errada, foi feito por aqueles que estavam de acordo em fazer a coisa errada. No Japão, o presidente Michel Temer diz que o envolvimento de nomes de ministros e auxiliares em suspeitas de corrupção não pode dificultar a ação do governo. Segundo a revista Veja, Cláudio Melo Filho, ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht, teria citado em delação que os ministros Moreira Franco, da Secretaria do Programa de Privatização de Infraestrutura, Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, e o senador Romero Jucá, do PMDB, teriam recebido propina. Para Temer, as suspeitas de envolvimento não devem prejudicar a tramitação das reformas do governo no legislativo. O envolvimento do nome se deu, convenhamos por enquanto, por uma simples alegação, por uma afirmação. É preciso que estas coisas se consolidem, né? Se um dia se consolidarem, muito bem, o governo verá o que fazer. Se a cada momento que alguém mencionar o nome de alguém e isto passar a dificultar o governo, fica difícil. Em entrevista a jornalistas japoneses, Temer destacou os projetos do governo na área fiscal. Um momento em que nós estamos fazendo uma espécie de recomeço da economia no nosso país. Este recomeço se traduz, em primeiro lugar, por projetos reveladores da austeridade na nossa política fiscal, cujo objetivo é precisamente o controle dos gastos públicos, ou seja, a partir de agora, só se gasta no país aquilo que se arrecada. Segundo a embaixada japonesa, atualmente cerca de 700 empresas têm negócios no Brasil. O presidente ressaltou que o país quer atrair novos investimentos e ampliar os já existentes. Amanhã, o presidente vai ser recepcionado pelo imperador Akihito. Em seguida, vai almoçar com empresários brasileiros e japoneses. Em delação premiada, ex-executivo da Andrade Gutierrez diz que pagou propina para o ex-deputado Valdemar Costa Neto, do PR, Partido da República. Segundo Rogério Nora de Sá, ex-presidente da área de construção da empreiteira, a propina envolvia esquema de corrupção na Norte-Sul e na interligação Leste-Oeste. O acerto seria de cerca de 5% do valor dos contratos. As propinas foram para o ex-presidente da Valec, João Francisco das Neves, conhecido como Juquinha, ao Partido da República e ao ex-deputado Valdemar Costa Neto. A Valec é a estatal de transportes ferroviários e é ligada ao Ministério dos Transportes. Desde o governo Lula, o PR comanda a pasta. Na delação, Rogério Nora não citou valores nem como era repassada a propina. Segundo o empreiteiro, a função era de outros executivos subordinados a ele na empresa. Valdemar Costa Neto foi condenado no mensalão petista a 7 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. No ano passado, foi beneficiado com um indulto natalino decretado por Dilma Rousseff e teve a pena perdoada. Atualmente, ele está em liberdade. Juquinha responde a uma ação penal na Justiça Federal de Goiás, acusado de receber R$ 2.200.000 em propinas para beneficiar empreiteiras nas obras da Valec. Nem a direção nacional do PR, nem o ex-deputado Valdemar Costa Neto quiseram se manifestar sobre o assunto. Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do TSE, Luiz Fux, disse ser possível separar as contas de campanha de Dilma e de Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Na corte, há ações propostas pelo PSDB que pedem a cassação da chapa por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. A defesa de Temer fez um pedido para separar as contas. Para os advogados dele, as irregularidades ficariam todas na metade de Dilma, livrando Temer de perder o mandato se a chapa for cassada pelo TSE. Para defender a tese de que pode haver a separação das contas, o ministro Luiz Fux lembrou de um artigo da Constituição que fala que a pena não pode passar da pessoa do infrator. A fala do ministro contrasta com o parecer do próprio TSE sobre as contas da chapa PT-PMDB na eleição de 2010.
Em documento enviado à Polícia Federal, o tribunal considerou que Dilma e Temer eram responsáveis solidários pelas contas investigadas. Para Luiz Fux, devido ao desenrolar do processo que ainda está na fase de coleta de depoimentos, o julgamento do caso só deve ocorrer no ano que vem. Caso a chapa seja cassada em 2017, a eleição do novo presidente da República se dará de forma indireta pelo Congresso Nacional. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa ação no TSE contra a chapa Dilma Temer. À medida que avança o processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer, reeleita em 2014, forma-se no Tribunal Superior Eleitoral uma corrente a favor da separação das contas de campanha da dupla. Em entrevista veiculada hoje no jornal O Globo, o ministro Luiz Fux, do STF e também do TSE, disse que há um preceito constitucional de que a pena não pode passar da pessoa do infrator. Assim, diz ele, não seria irrazoável separar as contas de Dilma e de Temer. Eu já havia conversado com outros 2 ministros do TSE sobre o tema. Ambos revelaram-se propensos a considerar na hora do julgamento a conveniência de poupar Temer. A ação foi proposta pelo PSDB de Aécio Neves, rival de Dilma, em 2014. Dilma já foi mandada para casa, sobrou Temer. Se a chapa Dilma-Temer fosse cassada pelo TSE até o final desse ano, haveria uma nova eleição presidencial. Mas o julgamento vai ficar para 2017. Nesse caso, se houvesse a cassação da chapa, haveria uma eleição indireta. O Congresso Nacional, apinhado de investigados no Petrolão, escolheria o novo presidente. O TSE está diante de um paradoxo. Os técnicos do tribunal estão convencidos de que há provas de que dinheiro sujo da Petrobras ajudou a financiar a reeleição. Nunca a Justiça Eleitoral chegara tão longe na análise de uma prestação de contas presidencial. Prevalecendo a corrente pró-Temer, o TSE passará para a plateia aquela sensação esquisita de uma montanha que dá à luz um rato. Boa noite. A operação da Polícia Federal e da Receita Federal investiga fraudes no imposto de renda supostamente cometidas por empresas de entretenimento e bandas de forró no Ceará. Segundo os investigadores, a Operação Forró, termo em inglês que levou ao nome do ritmo forró, foi resultado de 4 anos de investigação. O alvo principal é o grupo A3 Entretenimento, dono de empresas que administram várias bandas de forró no estado do Ceará. A mais famosa delas é a Aviões do Forró. Os vocalistas Xande e Solange foram levados pela polícia a depor. É a chamada condução coercitiva. De acordo com a Polícia Federal, o esquema funcionava assim. A cada show só era colocado no contrato um valor X, normalmente de 20% a 50% do valor real da apresentação. Depois, a diferença era paga em dinheiro vivo, de modo a enganar a Receita. As fraudes só foram descobertas quando a polícia comparou os valores dos shows divulgados pelas bandas e as declarações de imposto de renda dos envolvidos no esquema. Os valores desviados são estimados em cerca de 500 milhões de reais, que teriam sido usados para comprar bens em nome de terceiros. Ao todo, foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão, e 32 de condução coercitiva no Ceará, e só um deles na Paraíba. Não houve prisões. São apurados crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. Procurado, o grupo A3 Entretenimento disse que não vai comentar o assunto. Já a banda Aviões do Forró informou que está à disposição da Polícia Federal e da Justiça e que vai colaborar com todos os questionamentos em relação à Operação Forró. Hoje foi mais um dia marcado por muito calor em todo o estado, com temperaturas ultrapassando os 30 graus aqui na capital paulista e acima dos 35 em várias cidades como Barretos e Ribeirão Preto. Nem a chuva que caiu aqui em São Paulo, em alguns pontos isolados, diminuiu esse calorão hoje. E a noite parece que vai ser muito abafada ainda. Vamos à previsão com Mariana Armentano. O calorão continua predominando pelo país e a chuvarada no sul não para. Nas últimas 48 horas, o volume de chuva já ultrapassou a média para todo o mês de outubro em algumas cidades.
Isso acontece porque muitas áreas de instabilidade avançam do Paraguai e da Argentina em direção ao Rio Grande do Sul e ficam estagnadas por lá, mantendo o tempo bem fechado. Nas outras áreas do país, o sol predomina e chove de forma isolada só nessas áreas em verde. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Na capital gaúcha, a chuva vai persistir durante todo o dia, por isso as temperaturas vão ficar entre 18 e 22 graus amanhã. Já em Teresina, situação bem diferente. O calorão chega a bater na casa dos 40 graus sem nenhuma gota de chuva. Também não vai chover no Rio de Janeiro e a temperatura sobe rápido, chegando aos 36 graus durante a tarde. E em Salvador, o dia será de muito sol e céu azul, com máxima prevista de 29 graus. Vamos ver agora o mapa aqui de São Paulo? A quarta-feira ainda vai ser de muito calor, as temperaturas ultrapassam os 30 graus em todas as regiões. A máxima pode bater na casa dos 39 em Araçatuba e em Presidente Bernardes e dos 40 graus em Votuporanga, lá no Norte Paulista. No litoral pode chover rápido, mas mesmo assim a sensação é de tempo bem abafado. A máxima vai aos 32 graus, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba. Para a capital paulista, nada muda, ainda chove de forma bem pontual e esquenta ainda mais em relação a hoje, viu? Essa madrugada vai ser bem quente, com mínima de 20 e máxima amanhã à tarde de 35 graus. Na quinta-feira, há condição para uma chuva mais forte, mas ainda isolada, com máxima prevista de 33 graus. Na sexta-feira, a chuva atinge praticamente toda a Grande São Paulo e a máxima fica em torno dos 31 graus. A Justiça de São Paulo inocentou 14 réus no caso da cratera nas obras da linha 4 amarela do metrô. O acidente foi em janeiro de 2007 e matou 7 pessoas. Segundo a Justiça, os réus não tinham como evitar o acidente ou construir estruturas de reforço para evitar o desastre, que aconteceu na construção da estação Pinheiros e era de responsabilidade do consórcio Via Amarela, formado pelas empreiteiras Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Camargo Correia e Andrade Gutierrez. Na época, a denúncia do Ministério Público acusou os responsáveis pela obra de negligência, pois, segundo os promotores, os problemas no local foram detectados um mês antes da tragédia. Um laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil também apontou problemas de execução na obra que provocaram a queda das paredes do túnel. A cratera de 38 metros de profundidade engoliu caminhões, máquinas e pessoas que trabalhavam na obra e passavam pela região. O Ministério Público recorreu da decisão judicial e o recurso deve ser analisado no mês que vem. Obras do chamado monotrilho estão atrasadas há 2 anos. Depois dos problemas, agora o governo do estado de São Paulo prometeu entregar a obra em 2018. Mas até lá, a falta do transporte sobre trilhos dificulta a vida de quem circula pela zona sul da cidade. Em alguns trechos na Avenida Roberto Marinho até parece que a obra está pronta, mas é fácil perceber que ainda falta muita coisa. A linha 17 Ouro do metrô era para ter sido entregue em 2014, a tempo para a Copa do Mundo. E mesmo com o anúncio de outros adiamentos, hoje, 2 anos depois, nada está concluído. Eu poderia fazer o percurso de metrô, no monotrilho, mas então não foi na caminhada, né? Daqui para 2020 sai. 2020? 2020, eu acho que sai, 2020. É, Paulo, por enquanto o governo estadual adiou para 2018, mas ainda sem data definida. O projeto de quase 18 quilômetros liga os extremos da Zona Sul, desde o Jabaquara até a futura estação São Paulo-Morumbi, passando pelo aeroporto de Congonhas. As primeiras obras começaram há 5 anos e o projeto foi dividido em 3 trechos. Nem o primeiro está pronto, entre Congonhas e o Morumbi. Próximo ao aeroporto, uma placa do antigo consórcio ainda tem os nomes das empresas Andrade Gutierrez e CR Almeida. O governo estadual acusou as empresas de atraso nas obras e rescindiu o contrato em janeiro deste ano. Daí o que estava lento parou de vez. 3 meses depois, em abril, o consórcio TIDP assumiu parte do projeto e ampliou a atuação, já que inicialmente cumpriria apenas 4 estações. O consórcio também ficou responsável por mais 3 estações, Chocrizaidan, Vila Cordeiro e esta aqui, a Campo Belo, que terá ligação com a linha 5 Orelhas. Até 2018, vão ser 4 anos de atraso no prazo de entrega e até agora um aumento de 60% no valor inicial.
Quando anunciada, a obra custaria 3 bilhões e 200 milhões de reais. Hoje, com a previsão de entrega para 2018, o valor subiu para os 5 bilhões e meio de reais. Saiu muito fora do planejamento. Eu acho que a gente espera uma coisa e aí acaba demorando mais, acaba ficando mais caro e a gente vai perdendo um pouco as expectativas. Com a paralisação e o consequente atraso, moradores de rua se espalharam pelos canteiros de obras. À noite é perigoso. Não é que eles assaltam as pessoas aqui, eu nunca vi eles assaltar ninguém. O problema é que à noite eles ficam atravessando a avenida. Se você não tiver cuidado, você atropela eles. Quem mora na região entende a falta que a obra faz no dia a dia do trânsito de São Paulo. Isso aqui facilitaria muito o transporte das pessoas e além de abrir oportunidade da pessoa trabalhar em alguns lugares, porque vai demorar muito para chegar porque mora em tal lugar. Não, com isso aqui a pessoa chega muito mais rápido no trabalho e é muito mais fácil para a pessoa conseguir um emprego, conseguir trabalhar em tal lugar. De acordo com o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicioni, as obras nas 8 estações estão atrasadas porque as empresas contratadas abandonaram o trabalho em novembro do ano passado. As empresas protocolaram uma ideia de fazer um acordo na justiça e nós entendemos que era um bom caminho. Já foi protocolado, o acordo está caminhando na justiça, mas mesmo com o acordo tramitando na justiça, as empresas estão retomando a parte que não está, a parte contratual administrativa. Então já protocolaram as garantias, tanto a fornecedora de trens, a Escome, já aprovamos um novo cronograma, bem como a Andrade Gutierrez também já protocolou a sua garantia e nós teremos a retomada de todas as obras ali entre o final desse mês e o mês que vem. Empréstimos do BNDES, a empresa de José Carlos Bunlai, pecuarista e amigo do ex-presidente Lula, são alvos de investigação conjunta do Ministério Público Federal, no Distrito Federal e da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Entre 2008 e 2012, o Grupo São Fernando, de usinas de álcool, recebeu mais de 500 milhões de reais em 3 operações com o BNDES. Em 2011, quando os negócios de Bunlai começaram a apresentar problemas financeiros, o banco fez o último empréstimo, no valor de 101 milhões e meio de reais, na modalidade empréstimo indireto, em que o BTG Pactual e o Banco do Brasil foram intermediários como agentes financeiros, assumindo o risco do negócio. Ex-presidente Lula publica artigo no jornal Folha de São Paulo e diz que está no centro de uma verdadeira caçada judicial. Lula escreveu que em 40 anos de vida pública, seus adversários e a imprensa jamais encontraram um ato desonesto de sua parte. O ex-presidente argumenta que não pode se calar diante dos abusos cometidos pelos agentes do Estado que usam a lei como instrumento de perseguição política. Lula afirma ainda que seus acusadores sabem que ele não roubou, não foi corrompido, nem tentou obstruir a justiça, mas se tornaram prisioneiros das mentiras que criaram e estão condenados a condenar ou serão eles desmoralizados perante a opinião pública. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Confesso que quando eu vi o artigo do Lula na Folha, eu fiquei imaginando que ele deu ali uma demonstração de que tem alguma informação, que sabe alguma coisa da possibilidade de sua prisão. Eu, particularmente, não vejo como ele pode ter, muito embora que ele, todo mundo sabe, tem uma parte de apoiadores dentro da Polícia Federal. O que eu não acredito é o que o juiz Sérgio Moro, ou o juiz Valisney, ou a juíza Priscila, tenham comunicado aos policiais a possibilidade da prisão. De qualquer maneira, ele escreveu o artigo, e o artigo não traz nada de espetacularmente novo. Ele se diz vítima de uma caçada judicial e aí não explica por quê. Por que se caça alguém? Ou porque é foragido ou porque é suspeito de ter cometido o crime. No caso, ele é suspeito de ter cometido o crime e essa hipótese de haver uma conspiração que mistura a Justiça Federal de Brasília, Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, Juiz Estadual de São Paulo, o Juiz da Lava Jato em Curitiba é bastante difícil de ser engolida. No seu artigo, o Lula diz que em seu governo houve uma perseguição terrível à corrupção. Na verdade, o Jornal Estado de São Paulo publicou que 18 ex-ministros dele, de Dilma, entre os quais 2 da Fazenda, 3 da Casa Civil e 3 do Planejamento, são
acusados, processados, investigados na Lava Jato, o que, de certa forma, contraria o que ele diz. Outra coisa que ele diz é que essa perseguição é movida por causa do projeto político no qual o PT deu emprego, renda e dignidade ao trabalhador. Eu não discuto que durante o governo Lula houve, sim, uma prosperidade para as classes mais baixas e uma ascensão delas para, não para a classe média, como eles pretendem, mas para a classe popular menos faminta, digamos assim. E, por fim, é bom lembrar que ele não cita Dilma nenhuma vez no artigo. E Dilma é a responsável por 16 milhões de empregados e subocupados, segundo recente divulgação do IBGE. Além disso, pelo maior massacre eleitoral que um grande partido que ocupa governos importantes e que está saindo da presidência da República levou em todos os tempos no Brasil. Se isso significa reconhecimento do trabalho dele na presidência, aí realmente temos que repensar tudo, a lógica e a política. Bom, eu volto aqui quinta-feira direto ao assunto. Em Té. Hoje houve mais uma reunião entre as equipes de Haddad e Dória para a transição de governo. Em entrevista coletiva, Chico Macena explicou que foram debatidas questões orçamentárias de 2017 que estão na Câmara de São Paulo. Apresentamos para a equipe os números que lá se encontram, as despesas e receitas previstas para 2017. A discussão sobre pontos críticos na administração da Prefeitura também estiveram na pauta do encontro. São os pontos, primeiro, da queda do PIB. O PIB, na verdade, hoje previsto é um PIB bastante reduzido para nossas coisas, complica, portanto, a receita. Outro tema importante que foi colocado e apresentado para que a gente já comece a trabalhar e acompanhar depois é o problema da Fundação Teatro, porque à medida que se está se discutindo com o prefeito a forma de manter funcionando, já está discutindo o modelo da continuidade. Desde 2013, onde houve as grandes mobilizações, o transporte está passando por um rearranjo, e aqui também terá que passar por esse rearranjo. Novas reuniões entre as equipes estão marcadas para este mês. No dia 25, terça-feira que vem, o grupo vai debater ações relacionadas às chuvas de verão que estão se aproximando. No dia seguinte, João Dória e Fernando Haddad devem se reunir com as equipes de transição. O prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, visitou hoje bairros do extremo sul de São Paulo. Ele falou que vai procurar o presidente Michel Temer para propor o congelamento da tarifa de ônibus. Dória falou também sobre a criação de um conselho de ex-prefeitos que devem contribuir com a administração da cidade. O prefeito eleito escolheu 2 bairros do extremo sul de São Paulo, Parelheiros e Grajaú. Foram justamente as 2 zonas eleitorais onde ele teve menos votos que outro candidato nas eleições. Aqui no Grajaú, ele percorreu o comércio em clima de campanha, comeu coxinha, tirou muitas fotos e ouviu reivindicações de eleitores. O prefeito eleito comentou o convite que fez a ex-prefeitos de São Paulo integrarem o Conselho Superior da cidade. Dória disse que até agora só não falou com o ministro das Relações Exteriores, José Serra, porque ele está viajando. Todos concordaram, todos com quem eu tive a oportunidade de falar, a começar do prefeito Fernando Haddad, que convidado aceitou. Falei também com a ex-prefeita e senadora Marta Suplicy, que aceitou. Falei com o ministro e ex-prefeito Gilberto Kassab, que aceitou. Falei com a deputada e ex-prefeita Luísa Erundina, que aceitou. Falei com o deputado e ex-prefeito Paulo Maluf, que também aceitou. Só não falei com o ministro José Serra, porque ele está em voo nesse momento, me parece que da Índia para o Japão. Nosso objetivo é construir o bem da cidade, fazer o bem para a população da cidade. Para isso, não há partido, não há ideologia, há o melhor sentimento para o São Paulo. João Dória também anunciou que tem um encontro com o presidente Michel Temer no dia 25 de outubro, onde ele deve negociar ajuda financeira para os subsídios das passagens de ônibus. O prefeito reassumiu o compromisso de não aumentar o valor das tarifas em 2017. A Rússia anunciou a suspensão dos bombardeios sobre a cidade síria de Alepo. A trégua deve permitir a saída de civis dos bairros rebeldes.
O anúncio foi uma surpresa porque o cessar-fogo de 8 horas estava previsto para depois de amanhã. Moscou declarou que a decisão não está de forma alguma vinculada às críticas dos países ocidentais contra a intensidade dos bombardeios do exército de Bashar al-Assad. O ministro da Defesa disse que a medida é necessária para a aplicação de uma trégua humanitária e que vai permitir a saída de civis e retirada de feridos que ainda estão nos bairros rebeldes. Segundo o ministro, a interrupção dos bombardeios aéreos vai ajudar nas negociações que devem começar amanhã na Suíça. Moscou quer que o Ocidente convença a oposição moderada a se separar dos terroristas em Alepo. A guerra na Síria começou há mais de 5 anos e provocou mais de 300 mil mortes. No segundo dia de ofensiva sobre a cidade iraquiana de Mossul, o presidente Barack Obama diz que a batalha é um risco calculado e que a luta vai ser dura. Dezenas de milhares de combatentes iraquianos e curdos avançam sobre Mossul, dominada pelo Estado Islâmico há mais de 2 anos. Os Estados Unidos disseram que no primeiro dia de ofensiva, os aviões da coalizão destruíram 52 alvos. Em vídeo, o Estado Islâmico prometeu a derrota dos Estados Unidos no Iraque. Barack Obama disse que, além de arrancar os terroristas de Mossul, a prioridade é garantir segurança e ajuda humanitária para 1 milhão de civis que moram na cidade. Obama prevê uma luta difícil, com avanços e derrotas. A Agência da ONU para Refugiados está montando 22 acampamentos de emergência para receber 500 mil de pessoas que devem sair de Mossul nas próximas semanas. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Pois então terminamos o segundo dia da batalha pela retomada da cidade de Mossul. É uma batalha importante para o Iraque, para o Oriente Médio e também para todo o Ocidente. O objetivo é desalojar 5 mil combatentes do Estado Islâmico, mas essa meta deve ser atingida só daqui a 2 meses. É a previsão de um chefe militar curdo. O exército do Iraque está atacando pelo sul e o exército curdo está atacando pelo nordeste. Nenhum deles ainda chegou à zona urbana da segunda maior cidade iraquiana, mas já conseguiram libertar 6 pequenas aldeias dos subúrbios. Os Estados Unidos e a Turquia bombardearam posições inimigas comuns. A operação tem desdobramentos humanitários. A ONU se prepara para abrigar 700 mil civis refugiados. O Estado Islâmico tomou Mossul em 2014. A derrota do grupo vai gerar outra preocupação. A União Europeia lançou alerta sobre a possibilidade dos terroristas derrotados no Iraque partirem para novos atentados na Europa. Outra questão está na divisão religiosa dentro do Iraque. A população de Mossul é, em sua maioria, sunita, mas o governo iraquiano é de maioria xiita. Esses 2 ramos do islamismo têm um relacionamento muito difícil. É por isso que em Bagdá muita gente acredita que parte da população de Mossul prefere os radicais e terroristas para não cair nos braços dos muçulmanos xiitas. Outra moral dessa história também é geográfica. O Estado Islâmico queria construir um califado juntando um pedaço do Iraque e um pedaço da Síria. Se perder o principal território que tem no Iraque, vai concentrar sua força na Síria, onde a lógica política é outra. O Estado Islâmico quer derrubar o ditador sírio Bashar al-Assad, porque a cabeça dele foi feita pelo partido Baas. O Baas, no passado, também controlou o vizinho Iraque com o ditador Saddam Hussein. O Baas é um partido laico, não mistura governo com islamismo. É uma solução inadmissível para os radicais e terroristas. Eles são religiosos e fanáticos. É assim que o mundo gira. Boa noite. A motorista que atropelou e matou 2 pessoas no templo da Igreja Universal no Brás vai responder em liberdade. A justiça estipulou uma fiança de R$20 mil. Dilza Maria Chianca foi presa em flagrante no domingo após o acidente. Ela alega que perdeu o controle do veículo e que o carro estava com um problema no câmbio. 2 mulheres morreram e 4 pessoas ficaram feridas no acidente. Dilza vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal culposa. Além da fiança, a justiça determinou que Dilza vai ficar proibida de deixar a cidade por mais de 30 dias sem autorização prévia e terá a habilitação suspensa por prazo indeterminado. As vendas do comércio varejista caíram 0,6% em agosto em relação a julho deste ano.
Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, na comparação com agosto de 2015, a queda nas vendas do comércio foi ainda maior, 5,5%. Um protesto de estudantes contra a reforma no ensino médio terminou em confusão na estação República do metrô, no centro da capital. O ato, organizado pelo movimento Secundaristas em Luta, teve concentração em frente ao MASP. Os estudantes ocuparam uma das faixas da Avenida Paulista e depois seguiram até a Praça da República, em frente à Secretaria Estadual da Educação. O protesto foi acompanhado pela Polícia Militar e seguiu tranquilo até os estudantes entrarem na estação República do metrô. Os jovens tentaram fazer um catracaço no metrô, pular as catracas sem pagar a passagem e foram impedidos pelos seguranças. Vocês agridem mulher, vocês agridem criança, e vocês querem o quê? De acordo com os manifestantes, um menor foi detido pelos próprios seguranças e levado para a delegacia de polícia do Metropolitano. Ele é acusado de lesão corporal e dano, mas segundo policiais civis, já foi liberado. Pesquisas eleitorais e o resultado das urnas na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem vai falar sobre o peso das pesquisas, sobre a decisão do eleitor, é Mauro Paulino, diretor do Instituto Datafolha. Obrigada, Mauro Paulino, por estar conosco. Esse ano chamou a atenção o fato de que, faltando poucas horas para a eleição, 30%, mais ou menos, um pouco mais, de eleitores não sabiam ainda em quem votar. Eu quero começar por aí. O que é que pode explicar essa indecisão do eleitor numa época em que a informação é tão farta e veloz? Justamente por isso. Há cada vez mais eleitores conectados. Entre os paulistanos, por exemplo, 70% têm acesso à internet, têm acesso às redes sociais. E a velocidade da informação, da troca de informação e da produção de informação é cada vez maior. Isso faz com que muitos eleitores esperem até os últimos momentos para tomar sua decisão. Então esse é um fator que vem crescendo a cada eleição. E há outros fatores que foram característicos dessa eleição deste ano, que é principalmente um sentimento de rejeição à política, aos políticos tradicionais e de busca por nomes que não sejam esses tradicionais de sempre. É algo que explica muito... Quer dizer, um desânimo com a política? Eu não vejo não como, é desânimo? Não vejo como desânimo. Eu vejo como... um desânimo seria algo próximo de uma indiferença. E não é isso. Não é indiferença. Não, as pessoas estão buscando alguma solução que fuja do tradicional, que fuja do que se vê diariamente no noticiário de políticos tradicionais envolvidos com corrupção, com a crise econômica e a crise moral do país. Agora, Mauro Paulino, o que é que efetivamente, porque há uma ansiedade muito grande em torno do resultado das pesquisas, né? Todo mundo espera por elas, vamos ver quem está na frente. Agora, o que efetivamente as pesquisas mostram? Elas indicam uma previsão do que pode acontecer ou elas são mera evidência do acontecido? Durante muito tempo, os próprios pesquisadores vendiam a pesquisa como se fosse uma previsão. E isso, até hoje, muitos esperam isso, que especialmente a última pesquisa mostre exatamente o número que vai dar nas urnas. Isso é coisa do passado. Nunca mais as pesquisas vão acertar, entre aspas, ou errar, porque existe esse fenômeno que nós já observamos, por exemplo, em 2012 em São Paulo, com a queda do Russomano, em 2014 com a ultrapassagem do Aécio no último momento pela Marina Silva, e no dia essa tendência se potencializou. E agora, com o crescimento de Dória em São Paulo, vertiginoso, o crescimento do Haddad, que nós pegamos até a véspera, que se aumentou inclusive no dia da eleição, e queda de Russomano e Marta. Ou
são movimentos que acontecem até o momento da urna, até o momento em que o eleitor está de frente com a urna. Bom, agora tem também uma coisa curiosa, né? Por exemplo, vamos pegar 2 grandes institutos, o IBOP e o Datafolha em São Paulo, né, na véspera da eleição, com resultados que não eram equivalentes. A Datafolha mostrava ali uma tendência de ascensão, a curva de ascensão do João Dória era progressiva, ela sugeria sim um crescimento, né? E já o IBOP não mostrava essa mesma. O que acontece que institutos, em torno de um mesmo fenômeno, mostrem tendência ou uma fotografia diferente? Porque os institutos não fazem exatamente a mesma pesquisa. Tem suas estratégias diferentes, tem os seus métodos, as suas formas de abordagem e suas decisões diferentes também. Justamente essa velocidade na última semana, eu acho que fez com que o IBOP não captasse exatamente aquela tendência que foi muito rápida, principalmente de ascensão do Haddad, né? E uma ascensão mais forte do Dória nos últimos dias, que levou ele até a vencer no primeiro turno. Mesmo assim, a tendência do Haddad não se configurou na decisão final do eleitor, né? Não. Com a mesma velocidade que ela havia mostrado naqueles dias que antecediam o pleito. Não teve força para evitar que a eleição terminasse no primeiro turno. Isso. Agora, quando se faz na última semana uma pesquisa durante 3 ou 4 dias, corre-se o risco, de fato, de perder justamente essa velocidade. Por isso o Datafolha costuma fazer em 1 dia ou 2 no máximo. Dá para avaliar o peso da interlocução nas redes sociais sobre a decisão do eleitor? Dá para avaliar, não dá para medir ainda. Isso é algo ainda muito complicado da gente conseguir estabelecer percentuais, números, mas o que nós sabemos é que com 70% de eleitores conectados, isso significa uma popularização das redes sociais. Então, todas as camadas têm acesso às redes sociais e têm acesso a essa troca de informações. Esse fenômeno atinge todas as camadas. Pesquisa induz o voto do eleitor? Pesquisa orienta o voto. A pesquisa é informação. O eleitor leva em conta e leva cada vez mais em conta os resultados de pesquisa para definir o seu voto. Tanto que essa eleição em São Paulo foi a eleição do voto útil. Muita gente saindo no último momento de Marta e Russomano para votar em Dória ou para votar em Haddad. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigado. Gamberini. Londres fez uma grande festa em homenagem aos atletas que competiram nos Jogos Olímpicos do Rio. O correspondente Ross Salinas estava na comemoração e conta essa história. Recebidos como heróis por mais de 6 mil pessoas na praça de Trafalgar Square, os atletas britânicos do time olímpico e paralímpico festejaram com o público o melhor resultado da história dos Jogos do país. Foram 67 medalhas na Olimpíada e 147 na Paralimpíada. O desempenho no Rio superou o resultado dos Jogos sediados em Londres e colocou a Grã-Bretanha como a segunda maior potência do esporte, ultrapassando a China. Quem teve a oportunidade de ir para o Rio não se arrependeu. Paul foi voluntário nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Foi uma experiência maravilhosa, conheci brasileiros incríveis. A organização também foi muito boa. Serviu de lição o fracasso de 20 anos atrás em Atlanta, onde a Grã-Bretanha ganhou somente uma medalha de ouro. Investimentos e um plano audacioso então foram traçados. Mas cada medalha conquistada no Rio não custou pouco, em média de 5,5 milhões de libras. O grande investimento no time olímpico veio da loteria inglesa e de impostos. Quando a Olimpíada de Londres acabou em 2012, uma das principais metas do Comitê Olímpico da época foi de trazer os atletas vencedores para escolas e comunidades, como uma forma de inspirar as novas gerações e manter o ciclo vitorioso. Alf veio ver os atletas de perto e não esconde o seu orgulho. It's been so good to be here and I just think they've all done really well. Really well. Thank you so much. A seguir, o alívio dos São Paulinos. O time vence o Fluminense e melhora na tabela do Brasileirão. Receitas digitais Bradesco com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital.
tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Prepare-se, somente esta semana. Mega saldão na Best Casa. Toalha de banho por apenas R$ 9,99. Dá pra acreditar. Toalha de banho por apenas R$ 9,99 cada. Travesseiro 170 fios por apenas R$ 9,99. É isso mesmo. Travesseiro 170 fios por apenas R$ 9,99 cada. Porta travesseiro 170 fios por apenas R$ 9,99. Preço imbatível. Porta travesseiro só R$ 9,99 cada. É amanhã. Mega saldão na Best Casa. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Amiga! Oi! Minha prefeita ganhou. É mesmo? Viu como foi bom votar? É, e ela prometeu tanta coisa boa para a cidade. Sério? Ela disse que vai fazer hospitais, vai aumentar as vagas nas escolas, vai construir as creches para a criançada. Já tô até sonhando em ter um lugar para deixar meu filho. É, mas o voto é só o começo. Você sabe que palavra não constrói creche, né? Verdade. E nem abrir leito em hospitais. É, o negócio agora é acompanhar, ficar de olho bem aberto e cobrar a realização de todas as promessas de campanha. Pois é. Eu vou ficar no pé dela e dos vereadores. Eu quero ver essa cidade ir para frente. O nosso trabalho está só começando. Faça sua voz ser ouvida. Acompanhe. Participe. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. O juiz Sérgio Moro negou prisão domiciliar para Branislav Contic, ex-assessor de Antônio Palocci. Contic tentou suicídio depois de ser preso na 35ª fase da Operação Lava Jato. Segundo os advogados dele, ele tem depressão. No pedido, a defesa argumentou que a prisão pode agravar o quadro clínico de Contic. No despacho, Moro disse que a situação de saúde de Contic de fato demanda cuidados, mas não há prova de que ele esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave. Com essa decisão, Branislav Contic vai continuar preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E agora, as notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. Alívio, São Paulo venceu o Fluminense de virada e se afastou da incômoda zona de rebaixamento. Com você, Celso. Pois é, Estela, foi uma vitória importantíssima. O time jogou mal no primeiro tempo, tomou um gol, mas no segundo jogou o suficiente para empatar e virar o jogo. O São Paulo agora está em, na verdade, 4 pontos acima da zona do rebaixamento. Veja os gols. Em Edson Passos, Wellington Silva fez ótima jogada individual e foi derrubado por Denis dentro da área. Pênalti para o Fluminense diante do São Paulo. O próprio Wellington Silva correu para a bola e abriu o placar a favor da equipe mandante. A reação do São Paulo começou a ser construída depois do intervalo. Thiago Mendes aproveitou a falha conjunta de Gum e Marquinho para deixar tudo igual, 1-1. Quando tudo parecia resolvido, o zagueiro Rodrigo Caio subiu mais alto que todo mundo e virou o jogo. 2-1 São Paulo, placar final. Todas as vitórias são importantes, são 3 pontos, que é verdade que nós passamos um período assim, não negro, escuro, porque, por exemplo, você pega os números do jogo contra o Santos, número de finalizações, posse de bola e 0 gols. Hoje, com o bom segundo tempo, conseguimos desencatar. Esse segundo tempo que foi marcante para pensar na recuperação definitiva. Mas essa vitória foi mais importante, sim, né? Ele minimizou ali dos 3 pontos, mas deixou... Não, na verdade, ele fez um destaque interessante no segundo tempo do São Paulo. Se o São Paulo mantiver o espírito apresentado, a dedicação apresentada no segundo tempo contra o Fluminense,
não há razões para você acreditar no rebaixamento. Quer dizer, se mantiver o espírito e com a confiança conquistada com essa vitória, a expectativa é de um São Paulo permanecendo na elite do futebol brasileiro, como deve ser com qualquer time grande. Pois é, o Fluminense perdeu o jogo, né? Mas teve uma vitória muito importante no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Para variar, né? O STJD decidiu abrir processo sobre o jogo entre Fluminense e Flamengo. Sendo assim, o resultado dessa partida vencido pelos flamenguistas por 2-1 está suspenso até o julgamento da ação, o que deve ocorrer apenas em novembro. Com isso, o Flamengo perde momentaneamente os 3 pontos da vitória, o que acaba beneficiando indiretamente o Palmeiras, agora líder do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. A decisão da Justiça Desportiva repercutiu hoje no Clube Paulista, mas que na verdade está pensando mesmo na Copa do Brasil. E agora vamos falar do Corinthians, que realizou hoje o último treino para a partida de amanhã contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O Corinthians, como venceu a primeira partida por 2-1, agora precisa de apenas um empate em Belo Horizonte para avançar à próxima fase. O Corinthians conseguiu uma vantagem e ela tem faces diferentes, porque embora a diferença de gols seja de um só, mas se o jogo for 1-0, ela tem um efeito, se for 3-2 já tem outro, né? Então nós temos que encarar o jogo com muita seriedade, procurar vencer a partida, não ter essa preocupação inicial com isso, porque, como eu já disse anteriormente, essa vantagem ela só vai ter efeito no final do jogo, né, quando as coisas já estiverem mais ou menos definidas. Celso, essa vantagem é sinal de favoritismo para o Corinthians? Não, acho até o Cruzeiro favorito por jogar em casa e porque está apresentando futebol melhor. Mas o Oswaldo foi muito claro, quer dizer, o Corinthians a tendência é buscar a vitória e fazer gol. Se o Corinthians perder de 1-0, está fora. Se fizer um gol, obriga o Cruzeiro a fazer 3-1. Quer dizer, que é muito mais complicado. Então, o Corinthians tem que pelo menos fazer um golzinho. E no caso do Palmeiras, a situação é mais tranquila ainda, joga em casa, precisa de uma vitória simples, 1-0 basta para o Palmeiras. E está confiante agora, o Palmeiras? Agora essa história de STJD anular, jogo do Fluminense e Flamengo. Agora o Figueirense também entrou com um pedido pedindo a anulação da partida entre Figueirense e Palmeiras em Santa Catarina. Ou seja, o campeonato a gente tem comentado muito mais do que acontece fora de campo do que acontece dentro de campo, infelizmente. Aí fica muito complicado. É isso aí. Celso, muito obrigada. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá.